Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, idealizado pela Fundação Ubaldino do Amaral e realizado pela TV Com e TV Jornal Cruzeiro do Sul. Hoje vamos receber aqui Dr. Edgar Stefan, uma pessoa reconhecidíssima na nossa cidade, com mais de 50 anos atuando na cidade, tratando das nossas crianças. Muitos ouvintes com certeza já passaram pelo seu consultório, não é, doutor Edgar? É um prazer recebê-lo aqui, doutor Edgar. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me oferecem, não é? Para um velho aposentado. Velho não, e aposentado há pouquíssimo tempo. O doutor Edgar Stefan atuou até uns 5 anos atrás, até 2007. Então, nós recebemos o senhor com muito carinho, com certeza muitas mães vão lembrar do senhor hoje, essa presença incrível que nós temos aqui. Doutor Edgar, além de ser pediatra, atuando todo esse tempo na nossa cidade, foi assistente também de parasitologia na universidade, na faculdade de medicina. Doutor Edgar, as doenças que são muito comuns, transmissíveis, que nós tivemos tanto cuidado quando éramos crianças e ainda temos, né? As vacinas hoje têm um peso muito grande na erradicação dessas doenças. Como se inicia uma doença na humanidade? Como a gente pode dizer que essas doenças, elas se expandiram, elas já existiam? Essas doenças existiam no ambiente, certo. Algumas entretidas entre animais e por mutação dos parasitas e dos micróbios, elas puderam atingir o homem. Mas enquanto o homem viveu disperso, pouca coisa aconteceu em relação à saúde desse homem primitivo. Agora, quando ele aprendeu a domesticar os animais, a plantar em lugar de só colher frutos e sementes, ele aprendeu a plantar, ele começou a se juntar em torno dessa fonte alimentar e, a partir daí, a proximidade entre as pessoas levou à facilidade desses agentes parasitários passarem de pessoa para pessoa. Mas, em termos de grandes volumes de epidemia, elas passaram a acontecer quando o homem foi se ajuntando nas cidades, nos ambientes de trabalho e quando, então... Se deu essa propagação. Sim, não havia tratamento nenhum, era só a lei da sobrevivência do mais forte. Imagino. Dentre essas grandes epidemias que ocorreram na humanidade, o senhor cita 2 grandes epidemias, grandes doenças que arrebataram um grande número de pessoas? Sim. Por exemplo, a peste negra, a peste bubônica, matou na Idade Média 1/3 da população do mundo conhecido. Então, e foi uma grande catástrofe sobre a qual não se tinha nenhum jeito de combatê-la. Mas, à medida que o homem percebeu que quem guardava o agente da doença, Pasteurella pestis, eram os ratos, e quem transmitia essas doenças eram as pulgas dos ratos, as medidas de controle
já foram possíveis de se estabelecer, mesmo antes de existir uma vacina. A vacina só viria a ser criada muitos anos depois. E a primeira vacina, o que o senhor pode contar como uma primeira grande invenção de vacina, um método de proteção da população, foi a vacina da varíola? Porque ela era muito arrebatadora, essa doença estava causando um grande prejuízo para a humanidade? Sim. A outra grande doença que matou muita gente no mundo antigo foi a varíola, que o povo chamava de bexiga. Um médico da roça na Inglaterra, Edward Jenner, ele, em 1798, ele criou uma defesa para esta doença e partiu da observação. Ele observou que as mulheres ordenhadeiras lá no interior onde ele trabalhava não ficavam doentes de varíola, não morriam de varíola, mas todas elas tinham marcas nas mãos de uma espécie de varíola que ocorria nas vacas. E ele idealizou colher o líquido da bolha da vacina, que esse era o nome da varíola da vaca. Colher o líquido e injetar. E injetou num garoto de 8 anos, o primeiro, eu sabia até o nome, hoje eu não me lembro mais, e a partir daí ele criou um método de proteção segura e total. A varíola, antigamente, é aquela vacina que fica com aquela marca grande que as crianças... É uma vacina meio, vamos dizer assim, chatinha de se tomar, que forma aquela casquinha, que forma a ferida? Sim, sim. Essa vacina hoje não existe mais no nosso sistema de saúde, porque a doença foi erradicada. Era aplicada com um vidrinho que escarificavam a pele das pessoas e deixavam cair a linfa, e ali no local formava-se uma bolha que depois se tornava purulenta e depois formava uma crosta, e quando caía a crosta, a partir daí o indivíduo já estava imunizado. Mas o interessante é lembrar o seguinte: pouquíssimo tempo depois que a vacina foi criada, claro, por Jenner, Napoleão Bonaparte se deixou vacinar e vacinou as suas tropas porque observava que muitos soldados morriam, não de bala, mas de varíola. E na história do Brasil, vocês sabem, né, que D. Pedro I, filho de D. João VI, veio para o Brasil. Veio para o Brasil, mas ele veio para o Brasil vacinado. Olha só, já Por quê? tivemos um importado vacinado. Ele foi o primeiro... Porque Dom João VI, na verdade, não seria o primeiro sucessor na ordem da hierarquia. O irmão mais velho dele morreu do quê? De varíola. Morreu de varíola. Por isso ele se vacinou e veio para cá. E o senhor pode dizer também que, então, Dom Pedro também teria sido vacinado. Dom Pedro foi vacinado pela varíola de Jenner. Logo pela vacina de Jenner. Agora, por que o nome vacina? Exatamente porque vem de vaca. Pelo primeiro estudo que ele fez a partir das E aconteceu uma coisa interessante. Muito tempo depois, já no século XIX, o Pasteur criou uma vacina, agora está falando vacina, não existia esse nome, criou um sistema para diminuir a peste das aves. E, em homenagem
ao Jenner, ele deu o nome de vacina. E a partir daí, todos os agentes imunizantes, que não tem nada a ver com varíola nem com vaca, passaram a ser chamado vacina. Nós chamamos vacina contra sarampo, vacina contra tuberculose, vacina contra catapora, enfim, tudo passou a ser vacina graças ao Pasteur. E ele que batizou, então. E ele criou, depois, para o homem, conseguiu atenuar a virulência dos vírus por passagem em animais de laboratório, tá? E criou a vacina contra a raiva. Hoje, quem é mordido por um cão não morre mais de raiva. Graças à vacina que ele desenvolveu. Vacina criada por Pasteur. Podemos dizer que uma pessoa que tomou a vacina, antigamente a gente tinha uma doença, tinha muita catapora, tinha cachumba, e diziam que como a gente tivesse essa doença por uma vez mesmo que na infância, não voltaria a ter mais essa doença. É verídica essa informação? Olha, em termos é verídica. Em termos. Há controvérsias assim? Não, é que quando as doenças existiam, e existiam as vacinas, mas o povo era pouco vacinado, o que acontecia? O indivíduo que tomava uma vacina, ele tinha grandes chances de entrar em contato com o vírus ou com a bactéria causadora da doença, e ele recebia um reforço natural, vamos dizer, como ele se recebesse pequenas doses da vacina ao longo da vida. Para que uma população, agora falando em termos de população, exatamente, uma população esteja protegida contra uma doença prevenível por vacina, é preciso que 80% dos indivíduos estejam vacinados. Quer dizer que não é de uma hora para outra, que você começa a vacinar uma geração. Ela vai amadurecendo e você tem que continuar essa vacinação por muitos anos, até que a população esteja em grande, ou como o senhor diz aqui, 80% da população esteja vacinada. A partir do momento em que, de cada 100 indivíduos, 80 não consigam pegar a doença, eles também não transmitem, e os micróbios acabam não tendo a capacidade de passar. Bom, isto nós conseguimos, mesmo no nosso Brasil, com as nossas deficiências, nós conseguimos erradicar o sarampo, erradicar a paralisia infantil. Essa questão da paralisia, doutor Edgar, me desculpe a interrupção, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, porque a paralisia realmente ela tem uma vacinação, uma campanha de vacinação muito extensa, né? Sempre muito divulgada. Ela seria uma doença muito grave e foi fácil, vamos dizer assim, foi difícil desenvolver uma vacina contra a paralisia? O homem mais poderoso do mundo na década de 40 chamava-se Theodore Roosevelt. O Theodore Roosevelt governou os Estados Unidos, inclusive na guerra contra o Eixo, sim, apoiando a Inglaterra. Ele só podia se locomover com cadeira de roda ou um segurança dele que o carregava, porque sofria de paralisia. Então, os Estados Unidos investiu bastante na pesquisa. E um primeiro cientista chamado Jonas Salk criou a primeira vacina contra a paralisia que dependia de injeções. Certo. Alguns anos depois, 1962, apareceu um outro, Albert Sabin, casado com uma brasileira, por sinal. O Albert Sabin criou uma vacina a ser administrada por via oral, que não precisava, então, de injeção
e que podia ser facilmente administrada. Que é a gotinha que a gente toma até hoje. E até hoje continua essa vacinação, ainda precisa ser divulgada por mais tempo, ainda a vacinação permanece. Dentro do conceito de que foi possível erradicar a varíola, chegou-se à conclusão de que poder-se-ia erradicar as outras doenças preveníveis por vacina. E a Sabin se prestou bem a isto. Houve vacinação indiscriminada em massa, de tal forma que procurava-se vacinar 100% das crianças abaixo de 5 anos. É verdade. Por que abaixo de 5 anos? Porque nas condições de saneamento e de pobreza da população do mundo todo, toda criança até os 5 anos já tinha um dia convivido com o vírus. É preciso notar o seguinte: quando aparece uma criança com paralisia infantil, existem 99 que tiveram contato com o vírus e não desenvolveram a doença. Então, essa vacinação indiscriminada foi possível. No Brasil, ela está erradicada. E no mundo, apenas 2 países na Ásia, Afeganistão e Paquistão, e num país da África também. Mas hoje a tendência, Paula, a tendência hoje é voltar a se usar a vacina Salk, junto com aquelas vacinas de difteria, tétano, coisa que o Centro de Saúde vacina. E nós podemos dizer que o nosso sistema de saúde hoje, no Brasil, aqui em Sorocaba, contando com a saúde nossa municipal aqui, ela tem plenas condições de vacinar toda a nossa população, doutor Edgar. A gente está aí adequado para ter essa vacinação até no poder público? Eu diria a vocês que dentro daquilo que a imprensa costuma chamar caos de saúde, esse caos não está na área das vacinações e das prevenções das doenças. O sistema tem se aperfeiçoado e tem melhorado dia a dia. Nós em Sorocaba não temos mais sarampo. Quando tivemos, esses casos vieram de fora. Dá para detectar, doutor Edgar, se uma pessoa está contaminada por uma doença, um sarampo? Consegue-se, através de algum estudo, saber se essa pessoa foi contaminada de fora? Vamos dizer, se ela importou essa doença? Não. Individualmente, não. Tá. Mas o serviço de saúde tem procedimentos que identificam o vírus e sabem de onde veio esse vírus, como veio, acompanham até o indivíduo que trouxe o vírus para a comunidade. Interessante. E as outras doenças, como, por exemplo, que antigamente o senhor com certeza via muito no seu consultório, a cachumba, a rubéola, o sarampo, essas doenças ainda existem, ainda são notadas na população hoje em dia? Estão cada vez mais raras, graças à cobertura vacinal muito boa no nosso ambiente aqui. Mas elas ainda podem surgir. Ainda existe. E existem vigilâncias que precisam ser feitas. Por exemplo, a rubéola. A rubéola é um sarampo alemão, que a população conhece o nome de sarampo alemão. É uma doença que provoca manchas na pele, é uma doença exantemática, bem mais benigna, bem mais, com menos chance de produzir mortalidade. Porém, a rubéola na gestante, pode ser. Na gestante, no primeiro trimestre, sobretudo, provoca malformações do feto. Claro. Surdez, cardiopatia,
e ela precisa, então, Por isso, manter a vigilância sobre isso. E existe uma coisa que às vezes até os próprios médicos, no afã de sua especialidade, até podem esquecer ou ignorar. Existe uma vigilância sobre a rubéola congênita, quer dizer, aquela criança que nasce com rubéola. Por quê? Porque os epidemiologistas verificaram que a criança que nasceu, o feto que nasceu com rubéola, ele durante um ano, ele elimina o vírus no ambiente. mas aquela criança que nasce com rubéola, como o senhor está dizendo, é aquela que a mãe foi infectada pela rubéola ou independente? Que a mãe foi infectada pela rubéola. Então, a vigilância, existe uma vigilância específica sobre crianças que nascem com malformações pela rubéola. Sempre tem que tomar cuidado, então, né, doutor Edgar? Aí a vacinação, então, cumpre um papel de extrema importância na prevenção da saúde, que antigamente o senhor devia ter muitas ocorrências no seu consultório. Hoje, acredito que 50 anos depois de tanta experiência, algumas dessas doenças já não são mais tão notadas. Paula, veja, eu conheço colegas meus com 15 anos de formado, ou mais, ou 20 anos de formado, que nunca viram nenhuma dessas doenças. Eu, além de tê-las tido todas, seguramente eu também fui um dos 99 que conheceu o vírus da paralisia infantil, mas não tive a doença. Com certeza. E depois, médico recém-formado, eu sou posto a trabalhar numa cidade do interior, Piedade, abrangendo, tendo que trabalhar também com um serviço volante na zona rural. Então, ali o senhor viu de tudo, então? Eu vi varíola. O meu primeiro caso de varíola foi justamente de um cidadão importante da cidade que, se ele tivesse morrido na minha mão, eu podia mudar da cidade. A sua profissão estaria fadada, a sua carreira estaria liquidada naquele momento. Ainda bem que o senhor teve sucesso, com certeza. Não tinha remédio, né? Daí o seu talento, né, doutor Edgar? Não é à toa. E em Sorocaba, eu vi o último caso de varíola no bairro de Santa Rosália. E foi possível vê-la porque existia uma contraindicação para a vacina contra a varíola. E essa contraindicação era a criança com atopia, quer dizer, com eczema. Eu conhecia a paciente, já era uma adolescente, que nunca pôde tomar vacina porque tinha essa contraindicação. Então, quando eu fui informado de que ela estava com uma doença febril e cheia de bolhas, eu já saí para vê-la quase na certeza, na certeza que eu ia pegar um caso de varíola, e era. Que coisa. Mas assim, a catapora, o sarampo ainda ocorre esporadicamente, cachumba, por exemplo, ainda a gente encontra, não ocorre, mas é com muito menos frequência. Que beleza, não? Que bom que a nossa saúde progrediu através de vacinas, de experiências, né, dos laboratórios, dos grandes Mas só que estudiosos. Precisa tomar vacina. Precisa tomar vacina. Ou então, a gente fala em vacina, mas existem medidas para cada uma das doenças que são importantes. Nós estamos vivendo o drama hoje de uma doença para a qual ainda não foi possível criar uma vacina, que é o dengue. Exatamente. O dengue, ainda não temos condições de vacinar ninguém. Então, qual é o jeito de você viver com saúde? É não deixar que o mosquito que transmite o vírus do dengue prolifere no seu domicílio ou na sua vizinhança. Porque não adianta você só não ter
criadouro de mosquito, mas se o seu vizinho a menos de 150 metros mantiver. Então, existem medidas que precisam ser feitas. Ser tomadas pela coletividade, não é, doutor Pela Edgar? coletividade. Pela sociedade como um todo. Não adianta eu esperar que o outro faça se eu não fizer. Eu citei aqui a peste bubônica como... É como se a dengue estivesse se repetindo, a peste estivesse se repetindo, né? Nos dias de hoje, com todas as informações que nós temos, permitir que uma doença como a dengue se prolifere é uma coisa a ser pensada. E eu fico preocupado com uma segunda hipótese, viu, Paula, para a qual existe vacina, mas que já não pode, não entrou na rotina ainda. É que o mesmo mosquito que transmite o dengue, ele transmite também a febre amarela. Não diga. É o mesmo, É o mesmo. Exatamente o mesmo. Mas para a febre amarela tem vacina, né? Ainda tem a vacina. Pois é, mas essa vacina da febre amarela, ela é indicada quando o risco da população é muito grande. É, quando a gente viaja então, a alguns países. Daí ela entra no esquema. Hoje, para você viajar para certas regiões do Brasil, você precisa tomar vacina contra a febre amarela e 10 dias antes da viagem. Não adianta tomar no aeroporto. Doutor Edgar, infelizmente as doenças na infância, na adolescência vão sempre ocorrer, elas vão mudando conforme o passar dos tempos. O senhor é um grande observador, pode observar uma evolução das doenças, as mudanças que hoje temos, doenças que com certeza o senhor não via antigamente e aquelas que o senhor via tão decorrentes, tão repetitivas, hoje diminuíram em função, o senhor quer dizer aqui, da vacinação que foi feita com êxito. Por isso o senhor pode dizer que a vacinação é realmente um primeiro passo para que se tenha uma prevenção das doenças? Pois é. Um dos grandes objetivos do homem é conseguir elemento vacinante contra tudo que aparece. E nós temos algumas coisas que não se chegou lá ainda. É o caso do dengue, por exemplo. É o caso da AIDS, por exemplo. Claro. Mas, então, dentro desse projeto de a gente viver com saúde, é preciso que o cidadão, a família, as mães, intensifiquem sempre e prestem bem atenção na necessidade de vacinação dentro do calendário que é proposto pelo Ministério da Saúde. Esse calendário não é uma invenção, ele é supervisionado pelos órgãos internacionais de saúde e é o mais adequado à população. E eu falei aqui que a imunidade chega a durar 10 anos, mas existem alguns tipos de doenças que a imunidade é curta. Por exemplo, a vacinação contra a gripe, ela dura 1 ano. Por isso, o idoso, o doente, aquela pessoa com doença crônica, precisa, antes de começar o inverno, todo ano, renovar a sua vacinação. A vacinação do idoso, ela é importante, doutor Edgar? Ela é eficiente e não dá reações graves nenhuma. O que o pessoal teme é que, eu tomei vacina e fiquei com gripe. Ele não ficou com gripe, ele ficou com alguma outra doença respiratória, mas não a gripe. Aquela gripe, que por sinal, foi a doença que, em número de pessoas, mais matou no mundo foi a gripe espanhola. Olha que coisa. Que bom que hoje a gente pode contar com tantos recursos, não é, doutora Edgar, que infelizmente antigamente não tínhamos, mas hoje a vacinação então pode ser recorrida na rede pública facilmente. Então, é essa a nossa dica de hoje. Doutor Edgar Stefan esteve aqui conosco. Muito obrigada pela sua participação, doutor Edgar. Eu que agradeço a oportunidade. Nosso programa Viva com Mais Saúde fica por aqui hoje. E no próximo encontro teremos com certeza outro assunto muito interessante. Até lá!